Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Ariel Mendes e eu vou continuar o vídeo anterior, onde eu explico como é que se constrói essa tabela através de dados coletados no CFD Post. E antes de explicar como é que eu pego a saturação de óleo, eu quero falar uma coisa que eu esqueci. Por exemplo, aqui nesse caso, meu reservatório só tinha dois poços, como vocês podem ver aqui, só tinha um poço injetor e um produtor. Aí vocês podem se perguntar, professor, mas o vídeo que você estava fazendo tinha 4 injetores e um produtor, ou 4 produtores e um injetor. E aí, como é que eu faço aqui no produtor? Então, tem essa planilha aqui também, onde eu fiz isso com os alunos também, certo? Então, aqui onde tem os produtores, se você tiver 4 poços produtores, você tem que pegar a vazão para os 4 poços. Faz uma média e dessa média que você pega a vazão em metros cúbicos por hora. Se você não quiser fazer isso tudo, pegar dos 4, você pode pegar só de um, já que os valores estão bem próximos. Mas se você quiser fazer um relatório melhor, é melhor fazer de todos, tira a média e transforma essa média em metro cúbico por hora. Como? Aqui em Calculator, MS Flow aí. Se você tiver 2 poços produtores ou mais, ou 4, por exemplo, como nesse caso aqui, um 5 spot invertido, vai aparecer Production 1, Production 2, Production 3, Production 4. Vai pegando de cada um e vai construindo a tabela. Então, mesma coisa. E mesma coisa com a água, certo? Então, seria desse jeito. Se você tiver 2 poços produtores, você pegaria dos dois, faria a média e transformaria para metro cúbico por hora. Se você tivesse 4, pega os dados dos 4, faz a média e transforma em metro cúbico por hora, certo? Então, vou continuar a aula de hoje agora. Saturação de óleo. Como é que eu pego a saturação de óleo no CFD Post? Vou botar aqui no Time Step 1. Aqui seria volume AVE, que é uma média volumétrica, no domínio todo. E aqui eu venho em oil volume fraction, que é a fração volumétrica de óleo ou saturação de óleo. Então, eu pego esse resultado, troco ponto por vírgula, coloco aqui. E aí vou variando o time step. A próxima coluna, eu vou pular essa, certo? A próxima coluna que eu acho mais interessante colocar, como eu fiz aqui nessa planilha, vocês podem ver que eu fiz com os alunos aqui. Depois de saturação, eu peguei já o volume poroso inicial. Como é que eu calculo o volume poroso inicial? É o volume do reservatório vezes a porosidade. Como é que eu descubro o volume do reservatório? Multiplica base, altura e profundidade, né? Base aqui, altura e profundidade. Ou você pode vir aqui no post que ele calcula. Seria function volume, default domain, calculate. Então aqui tem 312.500 metros cúbicos. Então 312.500 metros cúbicos vezes a porosidade que você colocou que seu reservatório tinha lá no pré. Esse volume poroso ele não varia, é fixo, certo? Então você pode repetir para todas as linhas. Então depois disso, com a saturação e com o volume poroso, a gente consegue descobrir qual foi o volume acumulado de óleo, quanto foi produzido de óleo na superfície. Então, seria o volume poroso inicial menos o volume poroso inicial vezes a saturação. E aí pega essa equaçãozinha e calcula para todos os time steps, certo? Aqui seria quanto foi produzido de óleo na superfície. Quanto foi produzido de óleo na superfície. Quantos metros cúbicos de óleo foram produzidos. Aqui, volume poroso volume acumulado de óleo sobre volume poroso inicial, que seria o fator de recuperação, que é o acumulado sobre o inicial, certo? Então, aqui seria fator de recuperação, eu posso colocar até aqui como fator de recuperação. Fator de recuperação. O volume acumulado sobre o volume poroso, certo? Então, com esses dados aqui, a gente já consegue fazer outro gráfico, que seria esse último gráfico aqui, ó. Fator de recuperação versus o tempo. É só multiplicar aqui por 10%, certo? Faz outra coluna multiplicando por 10%, por 100%, desculpa. Então, a recuperação do óleo no último time step seria 37,6557.
Então aqui você consegue fazer um gráfico bacana de fator de recuperação pelo tempo. Outra coluna aqui é a saturação de água. Como é que calcula a saturação de água? É 1 menos saturação de óleo. Então, para todas as colunas seria isso. Já tem saturação de óleo, faz 1 menos saturação de óleo. Próxima coluna, eficiência de varrido, que é o volume deslocado sobre deslocável. Como no CFX a gente não tem gás e também não tem óleo residual, a eficiência de varrido vai ter a mesma equação do fator de recuperação, certo? Se tivesse gás ou se tivesse óleo residual, não daria igual, daria um pouco menor. Ou daria maior, não sei, daria diferente. Mas já que não tem óleo residual no CFX, então seria a mesma equação, e já que a gente também não tem gás no reservatório. O volume injetado adimensional, antes de falar sobre volume injetado, eu tenho que falar sobre volume de água injetado. Então, quanto seria o volume de água injetado? Se a gente tem um poço produzindo, injetando água 0,577 kg por segundo, que foi como a gente definiu no pré, multiplica pela conversão do tempo de segundo para hora, 3.600 segundos tem 1 hora, 997 é a densidade da água, e multiplica tudo pelo tempo, certo? Seria esse tempo aqui, a coluna B. Então, daí a gente tem quanto de água é injetado ao longo do tempo. E a gente também calcula o volume de água no reservatório, que seria o volume poroso do reservatório vezes a saturação de água. Vocês podem perceber que a coluna Q, que é o volume de água no reservatório, é igual à coluna K, que é o volume acumulado de óleo. Por quê? Porque a água que é injetada toma o lugar do óleo. Então, o que fica dentro do reservatório em metros cúbicos de água é o que saiu para a superfície de óleo, já que um toma o lugar do outro, certo? Volume de água no reservatório. Posso falar sobre volume injetado adimensional, que é outro parâmetro também, que seria o volume de água injetado, que é a coluna R, sobre volume poroso inicial, seria essa coluna P, e a gente tem a coluna S, que é eficiência de varrido. Aqui está repetido, aqui é outra forma de calcular, certo? A gente pode calcular como volume de água no reservatório sobre o volume poroso. Na outra coluna lá, a gente calculou como volume de óleo, né? Mas já que o óleo que é produzido é o mesmo tem o mesmo volume de água que está dentro do reservatório, então é a mesma equação, certo? E temos também o volume de água produzida, onde seria a equação seria o que foi injetado menos o que... Deixa eu dar um zoom aqui. O volume de água produzida seria igual ao que é injetado menos o que tem no reservatório, certo? Só que vocês podem ver que os primeiros valores eles vão dar negativos. Então, aqui seria alguma inconsistência do CFX. Então, para não ficar negativo, você coloca 0, já que não tem como ter sido produzido água, já que a água não chegou ainda no poço produtor. Ela só chega nesse time step aqui, como vocês podem ver também com essa coluna aqui, ó. Essa linha aqui, a linha 11, ó. Começou a produzir água aqui, então seria o tempo onde também começa a produzir água. Tem que bater essas coisas. Então aqui a gente termina a tabela, certo? Só próximo gráfico aqui. Volume acumulado de óleo e de água, então seria esse volume aqui de água produzida, certo? Não, fiz volume acumulado, eu fiz volume de água, seria 20 e pouco aqui, qual foi o que deu 20 e pouco? Então fiz o volume de água no reservatório, fiz um gráfico de volume de água no reservatório, na verdade o acumulado seria na superfície, então seria quanto produziu de água. Talvez eu tenha me equivocado ao fazer esse gráfico, eu não lembro o que eu queria fazer nesse gráfico, mas se fosse um gráfico de volume acumulado, seria essa coluna de cá, certo? Seria 40 e pouco aqui. E volume acumulado de óleo, que é essa coluna de cá. Aqui, ó. Volume acumulado de óleo, volume acumulado de água. 50... Ah, não, tá certo. É isso mesmo. 50 mil. Foi o volume de água produzida, que é essa coluna de cá, e o volume acumulado de óleo. Seria quanto foi produzido de óleo. Certo? Dá para fazer uma discussão em cima dessa figura. E volume, eficiência de varrido,
que seria essa coluna de K, pelo volume injetado adimensional. Seria esse valor aqui, essa coluna de K. Então, também já é outro gráfico interessante para quem já estudou sobre métodos de recuperação de petróleo. Certo? Deixa eu ver quantos minutos tem o vídeo. 10 minutos. Vou ficar devendo só o próximo gráfico, que é esse aqui de saturação de água versus distância, que é um pouquinho mais complicado de fazer. Eu vou fazer no próximo vídeo, certo? Então, se você gostou do vídeo, já deixa a curtida aí. Até o próximo vídeo, onde eu vou ensinar a fazer esse gráfico de K, saturação de água versus distância, que a gente tem que traçar uma linha e fazer algumas coisas no CFD Post para calcular isso aqui. Então, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, só isso mesmo. Então, até o próximo vídeo.